irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui, Comunidade Bom Pastor, Rio de Janeiro. Alegria demais poder estarmos juntos mais uma vez, partilhando com os irmãos, recebendo também a partilha de vocês, hein? Manda pra gente aí as suas impressões sobre a nossa partilha, o que você também gostaria de dividir com a gente. Quem sabe dessa palavra que hoje a gente vai compartilhar. Sua partilha é preciosa, é importante, faz bem para nossa alma. Então a gente está esperando por ela. Depois vai aí na parte de comentários e manda alguma coisa para a gente estar por dentro ali do que você tem a contar para a gente também. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Estamos já nos idos de novembro. Pois é, Padre Antônio, tudo bem na força do Espírito Santo. Padre Antônio, eu não sei se acontece com o senhor, mas eu vejo que acontece com a maioria. Vai se aproximando dezembro, dá uma coisa assim, a gente começa a ficar agitado, e no mês de dezembro, que passa rapidinho, mês tão lindo, né? Eu não sei se é a efervescência de Natal, no sentido negativo ou positivo, mas então, assim, que bom que a gente tem essa partilha entre irmãos em novembro ainda, para nos ajudar a preparar para esse final de ano, porque é um momento, assim, litúrgico de tantas palavras boas e fortes, mas eu percebo que às vezes a gente passa um pouco distraído, porque a gente fica envolvido, agitado. Então, que bom, eu peço que nessa partilha entre irmãos, o Senhor possa nos ajudar a ser menos ansiosos, menos agitados, né? Para a gente poder sorver o que Deus tem a nos dar nesse final de ano, porque eu creio que Ele tem muita coisa boa para nos dar na sua palavra, na liturgia nesse final de ano. Na verdade, o ano litúrgico ele já está caminhando para o finalzinho, né? Domingo que vem é a festa de Cristo Rei. É o último, né? Aí depois temos uma semana ainda de tempo comum, depois começamos o primeiro domingo do Advento, já marcando um novo ano litúrgico, né? Então, de alguma maneira, a liturgia da igreja antecipa esse tempo de encerramento que no ano civil a gente vai viver no finalzinho de dezembro, né? Portanto, de alguma maneira, é um tempo legal, porque, olha, uma das coisas difíceis de se fazer na vida é encerrar tempos para começar tempos novos. É muito difícil para a gente perceber e aceitar que algumas coisas na nossa vida, chegaram ao fim, terminaram, para que a gente possa, inclusive, começar coisas novas. A gente tem dificuldade de fazer isso, né? Ou por apego àquilo que já terminou e a gente quer esticar um pouco mais, a gente acaba carregando coisas de um tempo para o tempo seguinte e às vezes a gente não está com o coração muito livre para o novo de Deus. Então, saber encerrar etapas é uma das coisas difíceis, mas necessárias da vida. Então, estamos chegando no final do ano litúrgico da igreja, estamos encerrando uma etapa chamada 2022, né? Com muita coisa boa, apesar de todos os pesares, certamente Deus foi fiel, como sempre é, e deve ter feito muita coisa legal na nossa vida, mas também com coisas complicadas, com coisas conturbadas. Então, estamos chegando naquele tempo em que podemos fazer isso aqui, virar a página. Amém. Vamos aproveitar, né? Também, tempos de virar página são tempos de avaliação. Antigamente o pessoal usava uma palavra, quer dizer, usa ainda hoje, né, no comércio, fazer balanço, né? Então, talvez a gente pudesse aproveitar esses diazinhos aí de novembro, até o primeiro domingo do Advento, que esse ano vai ser dia 27 de novembro, para fazer um balanço, né? O que eu quero levar para o ano que vai começar, o que eu quero deixar aqui, né? O que eu aprendi de bom, o que não vale a pena eu ficar repetindo, histórias que eu já vivi, que eu não quero ficar repetindo nesse ano que está chegando. É um tempo de balanço. A gente precisa fazer isso também. Né? Senão a gente engata as coisas na vida e parece que a gente não reflete sobre elas, a gente não aprende com elas, a gente vai no piloto automático. Então, acho que é um tempinho bom para isso. Todo mundo precisa fazer isso, vamos fazer, né? A liturgia da igreja, nesses últimos dias aí, perto da festa de
Cristo Rei, tudo. É uma liturgia lindíssima. E como eu acho que não podia deixar de ser, final de ano, basta usar um pouquinho a imaginação, né? A igreja leva a gente para o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, né? Então, final de ano, né? Final da Bíblia, livro do Apocalipse. É o livro que nós estamos ouvindo na primeira leitura das missas dessa semana, que é um livro maravilhoso para a gente ler, né? Eu acho que você também gosta, né, Laura? Eu acho que todo mundo gosta, né? Padre Antônio, eu gosto muito, mas eu fiquei assim encantada. Eu acho que algumas semanas atrás que o senhor disse que é o livro por excelência sobre o louvor a Deus, que é o livro que melhor expressa, que melhor fala do louvor, de adoração a Deus. Exato, é o livro que tem mais passagens que falam sobre louvor. Que é o livro que revela que no céu há muito louvor. A atmosfera do céu é uma atmosfera de louvor, de exaltação a Deus. Como que mostrando pra gente, olha, calma, não perde a paz, porque no fim ele prevalece. Você não pode olhar para a sua vida como um filme que você não sabe como acaba. Não é assim. O livro do Apocalipse dá o spoiler pra gente, né? Ele dá o final antes da hora, né? E no final, o que a gente encontra é um Deus que vence todo o mal. É um lugar onde não há mais choro, nem dor, nem lágrima. É um lugar onde ele é tudo em todos. É um lugar onde o Cordeiro de Deus é a luz, é o brilho que ilumina todos. Pronto. Então o filme termina desse jeito, viu? Não perca isso de vista. Não fique num suspense inadequado, né? Eu não sei como é que vai ser. Claro que a gente sabe, está escrito. Então, o nosso coração tem que ser um coração em ritmo de Apocalipse. Ou seja, preparando-se para aquilo que virá. O que virá? Virá a glorificação do Cordeiro de Deus plena. Virá o reino de Deus superando todo o ódio, todo o mal, toda a dor. Virá uma atmosfera de adoração e de louvor que vai preencher tudo, o novo céu e a nova terra, a criação que vai ser restaurada por Deus, tendo Cristo Jesus como cabeça de todas as coisas, vai ser uma criação em que tudo, cada batida de coração, cada som, vai ser música de louvor. Então a gente tem que ir entrando nesse ritmo aí, ritmo de Apocalipse. Que ao contrário do que as pessoas pensam, não é um ritmo de desgraceiras. Né? Que muita gente imagina. Apocalipse é um livro que fala de coisas apavorantes e desgraças. Final do mundo. Não, olha, se você parar para pensar, né, o primeiro versículo do livro do Apocalipse, Apocalipse 1:1, que inclusive tem o nome do livro, né, a palavra Apocalipse, que a gente, né, manteve como está, né, essa palavra ela pode ser traduzida para o português, é uma palavra grega que pode ser traduzida para o português. Traduzida para o português, ela significa revelação. Bom, então, o Apocalipse significa revelação. É o nome do livro. Nas Bíblias evangélicas, o nome é revelação. É revelação. Né? Agora, é revelação do quê? Se fosse pela cabeça de muita gente, revelação das desgraças que vão acontecer. Revelação do pega que vai ser no final das contas. Revelação de um monte de coisa assustadora. Não é o que está escrito em Apocalipse 1:1. Em Apocalipse 1:1 está escrito revelação de Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse manifesta, revela a glória, a grandeza, a beleza total, final de Jesus Cristo. Quando todas as outras coisas passarem e quando ele estiver diante dos nossos olhos, né, e o veremos tal qual ele é, quando nós tivermos a revelação plena daquilo que nesse momento ainda é oculto aos nossos olhos, nós teremos a revelação não é a revelação de desgraças, é a revelação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que esteve morto, mas agora vive e vive para sempre e é Senhor de todas as coisas. O Apocalipse fala disso. Portanto, é a revelação da beleza de Cristo exaltado, Cristo glorificado, Cristo que vence todos os inimigos, Cristo que vence todo o mal. É com esse óculos que a gente lê o Apocalipse, encontrando os lampejos desse Cristo glorioso que será manifesto quando voltar.
Esse é o assunto do Apocalipse, não é desgraceira. Pelo amor de Deus. Né? É no livro do Apocalipse que tem, eu já partilhei para o senhor, um dos títulos de Jesus que eu mais amo. Eu não sei se tem outros livros, me ajuda aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. É só aqui que tem esse título, Padre Antônio? Aqui, eu aprendi aqui. Já no primeiro capítulo ele fala isso, né? Depois ele repete. Tem mais de uma vez no Apocalipse. Mais de uma vez, né? Pois é. O livro olha, tem umas coisas no livro do Apocalipse que eu acho lindas. Tem uma coisa que aliás, é a leitura de hoje, que a gente podia até dar uma olhadinha, Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 1, que tem um detalhe aí que eu amo. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu leio o livro do Apocalipse, eu tenho que ler procurando nele o que ele, logo no versículo 1 do capítulo 1, me diz que é o assunto do livro, que é a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo que é soberano e que prevalece sobre todas as coisas. No meio do caminho, há perseguições, há provas, há maldades. No fundo, o Apocalipse descreve o mundo que jaz no maligno e que a gente conhece já tão bem. Mas descreve esse mundo como um mundo que vai ser vencido e que vai dar lugar a um mundo novo, a uma nova criação, iluminada por Jesus Cristo. Esse é o assunto do livro do Apocalipse. Quando a gente não lê dessa maneira, a gente para num ponto ou no outro do meio do caminho, é claro que a gente fica, mas e o que é isso? E como é que vai ser? O assunto do livro é o fim da história, né? É o fim do filme, e a gente tem que olhar para ele, né? O que vai no meio do caminho, o que é bom permanece, o que é mal vai ser superado, vai ser vencido. Esse é o assunto, né? E é assim que a gente deve olhar para ele, né? Agora, como você falou, o livro do Apocalipse fala de Jesus de muitas maneiras, usando títulos lindos, usando imagens lindas. Jesus aparece como vencedor, que sempre chega para vencer mais uma vez, né? No trechinho da primeira leitura de hoje, quarta-feira, Apocalipse 4, versículo 1, tem um detalhe aí que eu acho lindo demais, né? São João começa a contemplar as realidades celestiais. Então, até o capítulo 3, ele recebe mensagens do Senhor para as igrejas, para as comunidades cristãs que estão na Ásia Menor. Então ele recebe do Senhor palavras proféticas de encorajamento. São aquelas cartas, exato, né? De botar o pingo no i e vai mandando para as igrejas. E para cada uma é um sentido, um conteúdo diferente da outra. Exato, né? São palavras específicas para a situação para aquela cidade, para aquela região, para aquela Jesus igreja. Está avaliando o hoje de cada igreja. Uau! Né? Então é como se fosse o que Jesus tem a dizer sobre a sua igreja hoje, né? No capítulo 4, João começa a ter visões da realidade celestial, né? Ele próprio diz, eu vi o céu, né? E no capítulo 4, versículo 1, a primeira coisa que ele vê no céu. A primeira coisa que ele vê no céu não é um anjo, a primeira coisa que ele vê no céu não é um trono. Ele vai ver, mas não é a primeira coisa. A primeira coisa que ele vê no céu não é uma luz, não é um arco-íris. Eu tive uma visão. O que ele viu? João, o que você viu? Vi uma porta aberta no Deus, céu. A porta aberta no céu. Foi a primeira coisa que o João viu, essa porta aberta pra gente. Boas notícias, né? Todas as outras aqui embaixo podem estar fechadas. Tem uma no céu aberta. Amém. Tem uma porta no céu aberta. Agora, vamos lembrar de algumas coisas que aparecem no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus dá um título para ele próprio, que não aparece em outros lugares, né? E que a gente não costuma chamá-lo desse jeito, né? Mas ele diz, eu sou a porta das ovelhas, né? Nunca vi, a gente fala, Jesus, o nosso bom pastor, Jesus, tu és o Senhor. Nunca ouvi ninguém falar, Jesus, a porta. Mas ele disse, eu sou a porta, né? Agora, detalhe, João estava no Calvário quando Jesus foi imolado. E aí João testemunha para a gente algo que os outros evangelistas não nos contam. Ele viu um centurião romano aproximar-se de Jesus e, para certificar que Jesus estava morto, o centurião tomou de uma lança e abriu o peito de Jesus.
A palavra que ele usa, o verbo é abriu. Abriu, ele não usa o verbo, o centurião machucou, feriu, rasgou. Ele usa o verbo abriu. E aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, ele diz: eu tive uma visão, vi uma porta aberta no céu. Então, a porta aberta no céu é o coração de Jesus, né? Que se abriu no Calvário para nunca mais fechar, né? É por essa porta que um dia a gente, com a graça de Deus atuando na gente, vai passar para entrar no céu. É por essa porta aberta que se derramam do céu todos os tipos de bênção no Espírito que o Pai nos concede em Cristo Jesus. Então eu não sei como João viu isso, mas a impressão que eu tenho é que ele viu no limiar do céu, né, como portão de entrada do céu, Jesus de braços abertos, com seu peito aberto, e por dentro do coração aberto de Jesus, ele percebeu que ali iniciava-se o céu, né? Iniciava-se a eternidade de Deus. Sei lá, algo muito grande, algo incrível, né? As chagas de Jesus, abertas pelas mãos de um homem, se tornaram algo que no céu, na eternidade, continua aberto e é o caminho pelo qual a gente chega a Deus, né? Na verdade, essas chagas foram abertas aparentemente pelas mãos de um homem, mas elas foram abertas pelo amor de Deus, né? Foi o amor de Deus que abriu a porta do céu, que agora para a gente é o coração de Cristo. Então, a visão de João é algo encantador, né? E que eu acho que poderia encantar muito o coração da gente, principalmente quando a gente se encontra diante de tantas outras portas fechadas, né? Há momentos em que a gente se encontra diante de pessoas que talvez fechem a porta do coração delas para a gente. Há momentos em que portas se fecham no nosso ambiente de trabalho, ou então a vida fecha portas no nosso rosto, como a gente fala. Nessas horas a gente deve lembrar, mas há uma porta no céu aberta para mim. É o coração, é o peito de Jesus, e por essa porta eu posso entrar já agora, pela minha oração, me entregando a Ele, me rendendo a Ele, acreditando no poder que a oração tem de nos fazer transpor essa porta do céu. No fundo, é isso, né? A oração é o passo com o qual eu atravesso a porta aberta que João viu no céu. Basta que eu ore, né? É um passo apenas, e é um passo dentro de mim. E eu transponho essa porta, e do lado de lá dessa porta eu encontro abrigo, eu encontro descanso, eu encontro fortalecimento, eu encontro o amor de Deus, que é capaz de me curar, de me levantar, né? Então, a porta está aberta, né? Padre Antônio, então é por isso que lá no livro de Hebreus, né, o autor nos chama de uma forma tão linda, né? Aproximai-vos confiadamente desse trono da graça para receber misericórdia e o auxílio oportuno. Esse aproximar-se é na oração. É a oração. Há uma música que uma vez eu ouvi de uma cantora gospel americana bravíssima, e é uma música spiritual, né, dos negros americanos e tal, e o refrão da música é só esse, né? Ele está à distância de uma pequena oração. Ai, que lindo, Padre Então, Antônio. Né, sem protocolo, sem complicação, sem muitas, à distância de uma pequena oração. Que lindo. Então, com uma pequena oração, você se aproxima do trono onde está sentado Deus, portanto, a nossa vida não está desgovernada, e a gente pode, se aproximando desse trono, pedir, suplicar, desabafar, entregar as nossas causas, né? O trono está ocupado, e ele está ocupado por um Deus que é o dominador do céu e da terra, e nossa oração tem o poder de nos aproximar desse trono. Como a gente precisava levar mais a sério o nosso momento de oração. Às vezes parece que a gente não acredita muito
que aquele momentinho que a gente consagra para estar junto do Senhor é capaz de grandes mudanças na vida da gente. E né? A gente não pode mais interferir nas coisas aqui. Eu não tenho mais a quem buscar, né? Talvez eu tenha até buscado alguém que se assenta em algum trono aqui na terra, né? Um juiz, sei lá, mas não adianta. Já busquei e não tenho mais a quem. Mas eu ainda tenho a quem buscar no céu. Pela oração, eu interfiro, vamos dizer assim, nas causas, nas raízes de todas as situações que eu estou vivendo. Porque essas raízes estão na presença de Deus. Então eu posso tocar nelas quando eu rezo. Padre Antônio, por um minuto mesmo de olhos abertos, eu pude contemplar assim, esse trono um pouquinho. E assim, no meu coração, eu vislumbrei Jesus assim, será que ele vem hoje? Sabe assim, aguardando, né? Olhando para ver quem chegou, quem se aproximou desse trono pela oração a cada dia. E Jesus, assim, numa expectativa, né? Aguardando por nós, né? A palavra fala para a gente se aproximar, né? E Jesus fica aguardando que a gente se aproxime. Sim, a Bíblia diz isso, né? Achegai-vos a Deus, ele se chegará a vós, né? É assim, a gente tem um relacionamento com Deus, isso é que é o bonito da história, né? É um relacionamento, é uma aliança e é recíproco, né? Mais do que recíproco, porque ele está envolvido nesse relacionamento de uma maneira muito mais intensa e muito mais profunda que a gente. Ele deu o primeiro passo, né? Mas é algo, sabe, de mão dupla. Então, ele se importa com a gente, ele espera pela gente, né? A gente não pode menosprezar isso, né? Então, cuidar do nosso relacionamento com Deus significa cuidar da nossa vida de oração. E tudo na nossa vida espiritual tem a medida da nossa vida de oração. A nossa fé tem a medida da nossa oração. A nossa disposição a viver, a lutar, tem a medida da nossa vida de oração. O nosso conhecimento de Deus tem a medida da nossa vida de oração. Nem 1 milímetro a mais, nem a menos. Então, é preciso que a gente valorize mais o nosso tempo de oração. Acredite que ele vale a pena. Não é um luxo, é uma necessidade, né? Numa das parábolas que nós ouvimos no Evangelho de Lucas, nesse tempo, né, litúrgico que já vai terminando, nesse ano litúrgico que vai terminando, num dos domingos em que Lucas nos mostrava o ensino de Jesus sobre a oração, Lucas dizia assim: Jesus contou esta parábola para falar da necessidade de orar sempre e não desistir nunca. Ou seja, há uma necessidade de orar. Assim como o nosso corpo tem necessidade de alimento, de respiro, de água, a nossa alma tem necessidade de oração. E se eu negligencio as necessidades do meu corpo, eu adoeço. Se eu negligencio as necessidades da minha alma, também. Então, é preciso acreditar que vale a pena investir na oração. Não é tempo perdido, de jeito nenhum. É aproximar-se do trono da graça de Deus. E é isso que João faz, né? Porque à medida que a visão vai crescendo diante dele, ele vai se aproximando, ele conversa, né, com os habitantes do céu que ele vê, né? As visões que João tem no Apocalipse, todas elas têm relação com coisas do Antigo Testamento. João está usando uma linguagem que é a linguagem que o Espírito Santo já vinha usando, desde o Antigo Testamento, para falar de coisas que são inefáveis, né? Então, João, de algum modo, ele está entrando na linguagem, no abecedário do Espírito Santo, que usa imagens que ele enxerga a respeito das realidades celestiais. Padre Antônio, eu fico muito impressionada. Agora o senhor falou, eu fui ler esse depor as coroas, né? Esses seres, esses anciãos que estavam em torno do trono. Colocavam, tiravam as coroas e colocavam-se diante do Senhor. Esses reis, a gente também pode... É convidado a fazer isso, né, Padre Antônio? Exato. João viu uma liturgia celestial, uma adoração celestial. Ele ouviu
palavras de adoração que engrandeciam a santidade de Deus, que lembravam por toda a eternidade que o Senhor é digno de toda a glória. Ele viu esses seres celestiais, esses anciãos coroados, inclinando-se profundamente diante do trono de Deus. Esses anciãos que representam, né, os poderes da criação, né, ele viu esses anciãos tirando coroas que eles tinham sobre a fronte e jogando essas coroas aos pés do Senhor assentado no trono, como que manifestando que todo poder que há na criação, todo domínio que há na criação, no fundo, tem que se render ao domínio de Deus. E aquilo que ele viu no céu, de algum modo, deve estar em curso aqui na terra, no coração daqueles que já são de Cristo Jesus. Então, se no céu João viu anciãos tirando coroas que tinham sobre a cabeça e lançando-as diante do trono de Deus, é porque aqui na terra, aqueles que são de Jesus devem ter o mesmo tipo de postura no seu espírito. Ou seja, se nós tínhamos, né, coroas na nossa cabeça, nós deveríamos tirá-las e lançá-las diante do Senhor, diante do trono de Deus. O que significa ter uma coroa sobre a cabeça? Bom, significa ter controle, ter domínio. Uma pessoa coroada é uma pessoa que é soberana num determinado território, é uma pessoa que tem domínio num determinado lugar. Então, no céu, aqueles que têm domínio, aqueles que têm soberania, sabem que isso tudo está aos pés do Senhor. Aqui na terra tem que ser a mesma coisa. A gente tem uma necessidade exorbitante de controle, de domínio sobre pessoas, né? É engraçado porque a gente domina tão pouco a gente, mas a gente é doido para dominar os outros, né? Então, essa necessidade de domínio, de controle, a gente precisa colocá-la aos pés do Senhor, né? A gente tem necessidade de ser o centro, né? Uma pessoa coroada é uma pessoa que onde ela chega, tudo gira em torno dela, né? O Papa Francisco, ele quando veio aqui no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, ele teve um encontro com os bispos da América Latina, do CELAM, acredito que foi aqui no Sumaré, se eu não me engano. E ele usou umas expressões muito legais, né? E ele disse assim: irmãos, será que nós temos psicologia de príncipe ou psicologia de servo? Dizendo de outra maneira, a gente tem mentalidade de príncipe ou a gente tem mentalidade de servo? Porque a mentalidade do príncipe é a seguinte: onde eu chego, todo mundo está aqui para me servir. Todo mundo está aqui para girar em torno de mim. A mentalidade do servo, como é? Onde eu chego... Onde é que eu posso ir? Exatamente. Então, quem tem coroa na cabeça, né, todos nós, no final das contas, colocamos umas, né, deve lembrar, olha, eu não posso ter mentalidade, psicologia de príncipe, porque o meu Senhor Jesus Cristo não tinha essa mentalidade enquanto caminhava sobre a terra. Ao contrário, ele se via como um servo. Eu sou o servo de todos, eu vim para servir e dar a vida por todos. Portanto, eu tenho que ter uma psicologia, uma mentalidade como a de Jesus. Não tem cabimento eu ter essa coroa sobre a minha cabeça, eu devo lançá-la aos pés do Senhor. Eu não estou aqui para que todo mundo gire em meu redor, ou eu não estou aqui para que tudo aconteça do meu jeito, eu estou aqui para servir, né? Padre Antônio, e a gente coroou Jesus com uma coroa de espinhos. Exato. Você lembra, né, da Escola Santo André, né, Evangelização 2000, um dos cursos da Escola Santo André, ele tem um momento em que se faz uma reflexão, né, sobre esse tema, e dá-se para as pessoas umas coroas para elas ficarem andando, né? É mesmo? E chega uma hora que todo mundo vê o tamanho do ridículo. Porque, na verdade, é ridículo. Né? A gente... não lembrava disso, não. Pois é. Você sabe, meninas, né, quando elas... Hoje em dia se faz... Eu lembro da minha sobrinha, tadinha, não vou fazer ela passar vergonha, mas quando ela era bem novinha, né, e agora eu lembro
da filha da Olivia e do Flávio, de mais umas meninas lá da igreja, quando elas vão no Castelo das Princesas, né? Tá. Aí dão para elas aquelas roupinhas de princesa e elas ficam loucas com aquilo. E elas querem andar com aquela roupa o dia inteiro, em qualquer lugar. Eu não sei se você já viu, né? Mas quem tem meninas assim de 3 aninhos em casa, né? Já se levou no tal do Castelo das Princesas e a menina usou aquela roupinha de princesa, não vai me negar. A menina, depois que volta para casa, ela quer dormir com aquela roupa, acordar, ir para o supermercado com aquela roupa, ir para a escola com aquela roupa. Bom, para aquela criancinha ali naquele momento é uma gracinha, mas eu tenho certeza que depois a criança vai olhar aquilo e vai dizer, meu Deus, que mico, né? Porque eu fiquei andando de princesinha aí a vida toda, né? É um pouquinho que a gente tinha que sentir com essa nossa mania de querer dominar, controlar. Quer dizer, não tem cabimento, mas a gente fica andando de reizinho e de princesinha por aí a vida toda, né? Padre Antônio, a minha sobrinha neta, de 3 anos de idade, 3 para 4, depois de uma semana inteira em que vários pais foram lá, engenheiro, médico, professor, bombeiro, e aí foram perguntar para cada uma, e você, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser princesa. Então, pois é. Ela quer ser princesa. Ela foi a mais honesta. A gente quer, né? Só que o nosso Salvador não veio a esse mundo para isso, né? Ele veio para ser servo e um cristão não é um admirador de Cristo. Um cristão é alguém moldado à semelhança de Cristo. Portanto, a gente precisa ter uma mentalidade de Cristo. Como Paulo diz, né? Que nós tenhamos a mente de Cristo em nós. E a mente de Cristo é uma mente de servo. A mente de Cristo na terra é a mente de um servo. Portanto, não tem sentido a gente querer carregar coroas ou vestidinhos de princesa a vida toda, né? Com um comportamento mimado a vida toda. Um cristão não pode dar espaço para isso. Em algum momento a gente tem que ir. Eu não posso ser uma criança mimada a vida toda, né? Então esses anciãos que João viu depondo coroas aos pés do trono de Deus, eles são um espelho daquilo que no nosso coração deve acontecer e talvez até com urgência, viu? Tá na hora da gente tirar a coroa. Eu sou o príncipe aqui dessa casa. Eu sou o reizinho desse casamento, eu sou a princesinha aqui dessa família, ou desse lugar onde eu trabalho, ou dessa igreja onde eu sirvo. Eu não sou mais o príncipe, eu não vim aqui para isso, né? Como Jesus disse, eu vim a esse, ele sabia exatamente por que veio. Eu também preciso saber, eu vim para servir. Eu não vim para ser uma criança mimada. Então, um cristão em algum momento tem que cair na real e, sabe, tirar essa coroa rápido da cabeça, para que ele possa ser usável por Deus. Não usado, usável. Deus não usa como instrumento filhos que não crescem e que querem viver eternamente com roupinha de princesa ou de reizinho. Não dá, né? Deus usa como instrumento filhos que são sempre filhos, mas que amadurecem, que tiram a roupinha de príncipezinho ou de princesinha, que entendem que não têm controle sobre tudo, que não são o centro do mundo, que não podem ser mimados o tempo inteiro. Com essas pessoas dá para ele contar. Então a gente tem que tentar cada vez mais ser assim. Deus nos quer sempre filhos, mas Deus não nos quer filhos de 3 anos de idade a vida toda, porque isso não é normal, né? Um pai não quer que o filho ou a filha não cresça. Né? Um pai quer que o filho e a filha cresça e possam viver todo o potencial que o pai ou a mãe sabem que ele tem. O nosso Pai do céu também, né? Então, o que João viu, me parece que tem muito a dizer para a gente nessa história, né? Padre Antônio, a gente acabou, acho que não entrando muito nesse início desse louvor que São João viu, quando por 3 vezes proclama Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador. Então, assim, a gente na missa, a gente proclama por 3 vezes, aos domingos a gente canta, né, por 3 vezes, né?
eu não posso, assim, imaginar essa santidade de Deus. Cada vez que eu canto, que eu falo, né? Tem músicas lindas, né? Sobre o santo, 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 assim. Eu sempre, para mim, assim, é um mistério e ao mesmo tempo que me atrai, me inebria ficar contemplando como será a santidade de Deus, ao ponto de aqui nesse último livro da Bíblia, né? São João ter essa visão e em várias passagens, em vários capítulos, novamente se repete, né? Santo, santo, santo. Dá vontade, assim, da gente querer... Meu Deus, como é que é essa santidade de Deus? Foi o que Isaías viu também e ouviu, né? Quando teve o seu chamado, foi o que ele ouviu, os seres celestiais cantando, né? Santo, santo, santo. Esse é Deus, esse é o nosso Deus, né? Santo quer dizer que ele é puro, que nele não há sombra, nele não há mistura, nele não há engano. Ele é puro, puro, ele é límpido, ele é transparente na sua pureza, na sua integridade. Ele é assim, né? E ele convida a gente a ser assim, né? Jesus diz, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Esse é o chamado de todo cristão. Né? O chamado de todo cristão não é ser, sei lá, alguém de sucesso. Não sei, eu acho que essa palavra é tão dúbia, né? O chamado de todo cristão é ser alguém santo. Ou seja, onde está, no estado de vida que tem, ser íntegro, puro, sem mancha, sem confusão, sem engano, né? Transparente. Transparente a essa luz que vem de Deus. Agora, é claro, a santidade de Deus, que é a fonte de toda a santidade, é perfeitíssima, né? É de uma grandeza, ao mesmo tempo tão próxima, mas tão sublime, né? Aquelas coisas, né, Laura, que não tem como a gente comentar muito, porque o que a gente vai dizer, Laura? Não tem, assuntos difíceis, porque as palavras não encaixam, né? As palavras que a gente tem, elas dizem, mas elas não esgotam, elas não. Então, a gente fica sempre pontinhos, né? Por isso ele é santo, santo, santo. Né? 3 vezes, para mostrar que há algo ali que é superlativo, né? Santíssimo, como a gente também poderia dizer, né? Santo, 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 né? É o santíssimo, né? É perfeito, né? Então o nosso Deus é assim, e contemplá-lo e sabê-lo assim deveria trazer para a gente, ao mesmo tempo, um senso da sua dignidade, da sua grandeza, um senso da confiança que nós devemos ter nele. Ele não engana e não se engana. Ele é perfeito em tudo que faz, né? E um senso do nosso chamado. É assim que ele nos quer, né? Transparentes a ele. Esse é o chamado que Jesus veio nos fazer. Esse é o trabalho que o Espírito Santo, que é Deus todo santo vivendo em nós, esse é o trabalho que ele faz em nós, é nos dar mais dele, né? O trabalho do Espírito Santo não é aprimorar só a gente, mas é nos dar o que é dele, né? Porque sem o que é dele, a nossa melhor versão não é muito boa, não. Então, ele é santo, 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 e ele vive em nós, ele habita em nós. Então, Padre Antônio, assim, com isso que o senhor falou, a primeira ação do Espírito Santo, daquele que eu recebi no dia do meu batismo, é me santificar em cada uma daquelas áreas, especialmente aquelas meio esquisitas, que eu tenho vergonha, para me santificar por inteira. Sim. E no caso, para que isso não fique parecendo alguma coisa, é me tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Isso é santificar-se, né? Ele é o santo de Deus, ele é Deus encarnado, ele é perfeito Deus, perfeito homem. Portanto, ele é o modelo de toda a santidade, ele é a fonte de toda a santidade, e o Espírito Santo traz essa fonte para nós, né?
Porque eu sinto assim que a gente, até no meio da igreja, tem muito... Peraí, Padre Antônio, isso aí é coisa para santo. Não quero ser santo, também não sou santo. Isso aí é coisa para santo. Então, mas Jesus isso é coisa para gente. Porque, na verdade, olha, São Paulo, quando se dirige aos cristãos, ele normalmente chama os cristãos assim, de santos. Aos santos que estão... É mesmo, nas epístolas. Então, não é só uma tarefa nossa. Deus nos fez santos. Ou seja, na medida em que ele nos uniu a Jesus, pelo Espírito Santo que vive em nós, nós já somos santos de algum modo. Né? Então, nós já fomos separados por Deus dessa confusão, né, na qual jaz o mundo. Né? Agora, temos que nos tornar aquilo que somos. Esse é o segredo do negócio. Temos que nos tornar aquilo que nós somos. Né? Então, temos que agir como... Né? Temos que deixar que o Espírito Santo, que nos dá essa identidade, possa agora nos ensinar a corresponder a ela. Então, tudo é uma grande graça. Tudo é um corresponder a um trabalho que, em primeiro lugar, é dele. Ele é o protagonista de tudo, né? E agora que eu fui lá, de repente, naquele livro incrível que o senhor me emprestou, Santos para Pecadores, e aquela parte assim, Santo Agostinho, até no final da vida dele, ele receiava, né, por temor de Deus, cair novamente, né, em tudo aquilo. Então, assim, é muito comovente, se aproxima muito de nós, alguém que está com a honra dos altares, que é considerado um dos maiores doutores e santos da igreja. Até no final da vida dele, já como bispo, ele tinha receio de voltar a cair naquele tipo de vida que ele tinha antes de conhecer Jesus como o Senhor da vida dele. O receio de cair é o outro lado de uma moeda, que do outro lado significa depender totalmente de Deus. Né? A gente depende totalmente dele. A gente é santo na medida em que a gente depende mais e mais dele. Né? Se a gente dependesse da gente... né? Então, o medo de cair, no fundo, é o outro lado dessa moeda. Eu dependo dele do começo ao fim. E eu preciso me manter nessa dependência. Eu preciso aprender a depender de Deus para que eu não caia. Então, santidade, no fundo é isso. É aprender a viver a dependência de Deus. Né? De tal maneira que Ele possa nos conduzir, Ele dirige os passos da gente. Né? Porque por nós próprios, é claro, não seríamos santos. Né? Por isso, então, que no seu amor, nas suas últimas palavras, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Exato. E nada é nada. Né? Se Jesus quisesse ter dito outra coisa, ele teria dito. Então, sem mim, nada que redunda para a eternidade vocês podem fazer. Nada. Nada que produz vida vocês podem fazer. Nada. Mas que bom que também tem um versículo na Bíblia que diz que nele tudo posso. Né? A vida da gente tem que andar no meio desses dois versículos aí. Né? Sem mim nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesse trenzinho aí a gente vai. Então, esse é o chamado do Senhor para a gente. Né? Isso é santidade. Amém. Né? Beleza, Laura. Então, Apocalipse capítulo 4 é a revelação de Jesus Cristo, que é lindo, que é puro, que é santo, que é a porta aberta diante da qual a gente sempre pode entrar. Basta uma pequena oração. Basta uma pequena oração. Beleza? Vamos nós, então. Vamos. Um abração, Laura. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau, irmãos. Deus abençoe. Até logo. Tchau, irmãos.